noite, seja bem-vindo. Muito obrigado. Como é que tá? Tudo bem? Sempre muito bonita. Obrigado. Fica à vontade, querido. Obrigado. Olá, seja bem-vinda. Ei, bem-vinda à nossa casa. Obrigada. Vou te receber. Fica à vontade. Queridos, é um prazer ter vocês aqui com a gente, ao redor da mesa, para um bate-papo gostoso. A gente já conversa tanto, né? Nossas reuniões são tão maravilhosas lá no escritório. E assim, ao redor da mesa fica bem mineiro, né? Apesar de italiano, né, Marco? Adorou Minas Gerais e decidiu vir morar aqui, né? Pegou muito a nossa cultura. Ah, delícia, né? Mas eu acho que o brasileiro também tem um jeito muito próximo do italiano de viver, essas coisas. Mas já que nós estamos falando de jeito de viver, eu queria conhecer, assim, um pouco mais de vocês, que a nossa audiência pudesse conhecer um pouco mais de vocês. Marco, conta um pouco da sua história, quem é você, assim, como é que você chegou no universo das pedras e o que você faz nesse universo. Na realidade, eu sou um grande apaixonado por pedra preciosa, então turmalina, gosmarina, topázio. E cheguei no Brasil já imediatamente com a minha paixão. Quando eu tinha uns 20, 22 anos, aí comecei a fazer a primeira viagem aqui. Aí eu descobri que Minas Gerais é uma fonte incrível para esse tipo de pedra. Claro, uma fonte avara em produção, não é uma coisa fácil para encontrar. Aí fui começando a fazer as primeiras viagens. Na realidade, naquela época eu viajava muito aqui no Brasil, fazia Uruguai, China, Tanzânia, vários lugares do mundo. Aí depois fui afinando esta paixão, este trabalho também de pedra, é um pouco como se fosse medicina, não? Então você dá o geral, vai se afinando e chegando em uma coisa mais específica. Aí eu fui afinando então minha competência ao tipo de pedra comercializada, aí fui trabalhando mais na parte do Sul América, então Brasil, Uruguai, e depois fui canalizando mais ainda a minha atenção no Brasil. Aí me enganaram falando que o governador Valadares é uma cidade bem fresca, não, com clima, aí eu mudei pra cá. Oh, gente! E apaixonou, casou aqui e tudo, não, né? Claro, eu encontrei a amor da minha vida, Elaine, aqui, inclusive ela interagiva no mundo das pedras, tá tendo, então foi tudo um sucesso. Um sucesso, que bom. E você, Júlia? Eu nasci nesse meio, né, João? Meu pai trabalha com pedra desde que ele tinha 10, 11 anos de idade, começou como formador. Então, eu caminhei nesse universo, né, de falando assim, semana que vem a gente vai tirar um garimpo, semana que vem vai bamburrar, não sei nem se fala mais sobre isso, né? Então, faz parte da minha história, eu cresci nesse universo e sempre nas datas comemorativas eram joias que eram dadas. Então, cada joia, cada pedra marcou um momento especial. Segui minha vida, fui para psicologia. E aí, 10 anos de psicologia ouvindo histórias. Então, quando eu voltei para Valadares, eu precisava materializar essas histórias de alguma forma. E dentro da minha história, meu pai nunca foi para esse cliente final da joia. Ele tirava a pedra, formava e ali acabava o trabalho dele. Nem para lapidação ele ia. E aí eu falei, gente, é uma forma de eu continuar a minha história. Então, é uma forma de materializar histórias, de fato. E é um trabalho, de fato, meu público hoje, ele é 99% de peças personalizadas. Que legal. Então, e assim, eu dou muito valor à personalização, tem muito a ver com o meu negócio, né? Essa coisa de feito para, né? De exclusivo para, né? De pensado para. Mas aqui na mesa, então, a gente talvez tenha um contraponto, assim. Um contraponto legal. Porque você faz para, né? Uma coisa individualizada, uma coisa assim, direto ali para aquela pessoa. E o Marco pro mundo, né? Nas viagens, essas coisas. Então eu queria assim, será que a gente consegue fazer esse paralelo, assim, se a gente bate esse papo pra gente entender, assim, esse negócio que você leva pro mundo, como que as pessoas te recebem lá, seu comércio mesmo de pedras, assim, nesses outros países que você leva, eu vejo que você viaja muito. Olha, essa profissão é uma profissão realmente excelente, é fantástica, porque você é portado a viajar nos vários países. Então, interagindo com pessoas do mundo todo. Tanto é que eu tenho clientes e amigos dos Estados Unidos, da Europa em geral, pode ser Alemanha, França, da parte da Ásia, do Japão. Então, isso enriquece muito nós, a nível cultural, este tipo de interações. É um paradoxo, mas nós nascemos do mesmo tipo de fonte, não? Ela acabou de comentar o negócio de garimpo. Realmente assim, as minerações hoje,
por quanto riguarda a minha empresa, a gente faz minerações um pouquinho mais evoluída comparado a 20, 30 anos atrás, mas as fontes são as mesmas. Ou seja, o que é a fonte? Onde a gente procura as pedras, onde você mais vai no lado do lapidado das joias. E eu tendo a preservar mais a forma arquitetônica, então, ficando na parte natural, eu tendo a fornecer mais os colecionadores, tá vendo? Mas a fonte é a mesma, nós estamos é o mesmo lugar que essa pedra. Então é uma interseção de trabalho, mas um pouquinho também competitivo, porque o que a gente salva para a coleção não pode ser dedicado para lapidação. E o que vai para a lapidação não pode ser salvado para a coleção. Então tem essas duas faces da medalha. E assim, você comentou também essa coisa das memórias. Né, você tem desenvolvido muito, eu percebo, assim, eu acompanho seu Instagram, ativo, essas coisas, tem muito, assim, o nascimento de um filho. Né, um casamento, um noivado, né? João, um primeiro encontro pode ser eterno, se a gente parar para pensar. E se a gente pensar sempre que a gente quer eternizar um momento, a gente está utilizando materiais que são eternos. Se a gente for pensar o ouro, ele é eterno. Se a gente for pensar as pedras naturais, elas são eternas. Então, quando a gente marca um momento que a gente quer eternizar, porque na memória às vezes ele vai se perder, a gente consegue trazer isso para uma joia que ela pode ser até passada de geração em geração. Então, às vezes a gente tem peças que a gente consegue dar um novo significado para elas. Tem um anel que eu ganhei da minha avó, mas não faz mais sentido para mim, Júlia, mas eu quero usar essa pedra. Então, o que a gente pode fazer? Então, essa transformação desse material, a gente consegue levar dentro da nossa história. Então, às vezes não é só uma história contada, mas o que a gente vai continuar contando a partir dali, sabe? Então, eu acho que é muito de abraçar a oportunidade também, sabe? Então, isso faz todo sentido dentro da gente eternizar um momento e a gente poder utilizar de materiais nobres e duradouros para que isso faça sentido para o meu cliente também, sabe? Então, o nascimento de um filho, um casamento, um momento especial, e muito de que hoje a gente não vai ficar comprando joias para usar uma vez. Não existe mais isso. Então, assim, uma joia que você usou no seu casamento, talvez você vai usar num jantar especial, num momento especial, e vai poder reviver aquilo ali também de alguma forma. Então, eu acho que é abraçar essa oportunidade da gente poder reviver aquele momento e outros momentos também. Então isso faz muito sentido, sabe? Então assim, quando eu uso um colar com as iniciais dos meus filhos, eu sinto que eu tô levando eles comigo aonde eu vou. Então assim, quando eu uso a minha aliança de casamento, eu sinto que eu tô levando meu marido comigo onde eu vou. Não só porque, quando você tá casado, você usa aliança, mas por que daquilo ali? E aquilo começa a fazer sentido dentro da história de cada um, né? Sabe? E como que você consegue conciliar a psicologia, que a gente percebe assim, essa análise profunda que está por trás do significado das joias, que a gente ouve aqui e a gente vê de uma forma muito apaixonada você falar isso. Profunda, né? Onde que a psicologia pode entrar nisso? Porque se eu fizer um paralelo com a arquitetura, o que acontece? Na maioria das vezes o meu cliente não sabe o que ele quer. Então, na verdade, ao ouvi-lo, a gente acaba assim, pelo amor de Deus, guardadas as devidas proporções. A gente é quase um terapeuta do cliente também. A gente ali vai ouvindo. Às vezes ele fala que ele deseja algo, mas ele mostra outra coisa. Ele fala, eu quero moderno, mas ele mostra o rústico. Então a gente vai interpretando ali, a gente vai tirando, extraindo, talvez assim, realmente uma extração mesmo ali da minúcia dele pra gente propor algo pra ele. Então, assim, você acha que com a psicologia também você faz isso? E você vai concordar comigo que pra extrair a gente precisa de uma escuta ativa. Total. Esse é o ponto. Então, na hora que a gente escuta, a gente vai conseguir dar significado pra ele naquilo que ele não tá conseguindo falar. Então, assim, João, eu quero uma parede de pedra com uma mesa de outra pedra. Então, assim, vai combinar? Não vai? O que faz sentido pra você? E a gente também, com o nosso conhecimento, entender o que tá atual, o que é hoje, né, o padrão de beleza dentro da arquitetura e dentro da joia, o que vai fazer sentido. Dentro das joias, por exemplo, se a gente pegar de 20 anos atrás, não são as mesmas, né, que a gente usa antes. Eram joias mais a gente ficava guardada no cofre, né, aquelas joias para momentos especiais. Hoje não, eu uso todas as minhas joias. Todas as minhas joias eu uso. Então, assim, porque aquilo faz sentido para mim e faz sentido que eu use. Então, quando eu vou conduzir isso para o cliente, eu falo assim, faz sentido para você? Você vai usar?
Eu quero um anel de formatura. Em que você formou? Em medicina, mas medicina você usa muita luva. Faz sentido a gente usar um anel alto? Talvez a gente colocar um anel mais baixo? Faz sentido? Qual cor de pedra que você acha que vai usar mais? Então, assim, que combina com tudo, sabe? Se a gente for pensar assim, verde e azul são as cores que a gente mais enxerga. Sim. Faz sentido pra vocês? Assim, a gente tá o tempo todo olhando pro céu, pras árvores, então são cores que elas combinam mais, você não vai precisar ficar trocando. Então, assim, a gente conduzir isso pro cliente, para que ele entende o nosso conhecimento, faz sentido para que seja uma joia que ele use e ame. Isso é muito importante, né? O cliente que vai morar naquela sala, é importante que ele ame aquele ambiente. Verdade. Então, isso faz muito sentido dentro do nosso trabalho, mas o principal para a gente conseguir desmembrar um desejo em algo material é uma escutativa. E eu trago isso da psicologia, realmente, mesmo não atuando mais. Que legal. Tudo legal. agrega, né? Sim. É algo que complementou, porque você que a gente precisa pega ouvir. uma história, isso. E as pessoas, elas precisam ser ouvidas, né? Sim, eu vejo muita necessidade Sim. disso. Na verdade, assim, no início, assim, as minhas primeiras reuniões no escritório, eu gosto que elas sejam mais do que 1 hora. Naturalmente, o projeto, às vezes, muito engraçado que, às vezes, o projeto, a gente fala 10 minutos do projeto e os outros 50 minutos da reunião a gente fala de vida. Bate-papo. Mas, assim, a primeira, pra eu conhecer aquela pessoa, faz muito sentido, assim, que a gente gaste tempo, porque eu sou bem provocativo, eu faço provocações mesmo, assim. Mas é porque eu quero um quarto de hóspede. Mas você recebe hóspedes? Mas quantas vezes você recebe hóspedes? Esse hóspede fica quanto tempo na sua casa? Porque às vezes não faz o menor sentido. A pessoa, na hora que ela começa a parar pra pensar, ela recebe talvez de 5 em 5 anos uma pessoa que fica na casa dela 3 dias. Que aí vai ter ali algo gastando tempo de execução, de manutenção, grana inclusive, para poder deixar aquilo ali cuidado para 3 dias a cada 5 anos. Às vezes era muito mais interessante que ele usasse aquele espaço para outras coisas, ou que fosse um espaço multiuso, né? Então a gente faz muito isso. Marco, como é que é essa questão do olhar de quem mora fora, né, do exterior, essas coisas? Claro que você atende o mercado nacional também, mas o olhar deles em relação às nossas pedras. Existe, assim, no mundo do futebol, o jogador brasileiro ele tem muito valor, mesmo que não seja tão legal. Só que nós temos realmente essa riqueza no solo brasileiro. Existe mesmo essa cultura fora da pedra brasileira, do que é trazido. A gente sabe que tem coisas que tem só aqui na nossa região. E o que você acha que eles mais procuram? Qual que é o seu carro-chefe, vamos dizer, daquilo que você leva? A pergunta é pertinente. Existem vários lugares no mundo de produção de pedra, ok? O Brasil, sem dúvida, ele é um gigante para a natureza, nós sabemos, mas também na produção de pedra é fantástico. Então, os clientes, eles são heterogêneos, acredito, igual na arquitetura, não? Eles gostam de vários tipos de granito, vários tipos de cadeiras, tá tendo? Para o Brasil realmente destaca com algumas pedras. E as pedras, em absoluto, que são mais destacantes no ramo de coleção, são as turmalinas e as águas marinas brasileiras. Por esse motivo, é a explicação que eu movi para morar aqui em Governador Valadares, porque esta área de Minas Gerais é a área onde tem um batino pegmatítico. Pegmatite é um tipo de rocha onde sai esta pedra, é o maior do mundo. Então, sim, os clientes externos ele têm uma expectativa muito grande das pedras brasileiras. Elas realmente são extremamente bonitas, extremamente fascinosas na parte também de forma, de arquitetônica, são realmente de grande destaque. Então, tenho muita expectativa. Qual é que é o problema? Que a natureza é escasso, não é exatamente o que ele vai, mas é escasso, não? Então, aqui tem um potencial enorme, mas é difícil alcançar as pedras, por causa que elas existem embaixo do chão, só que são espalhadas, um lugarzinho tem um tiquinho do lado, um tiquinho do outro. Então, o tipo de trabalho, de investimento hoje é realmente extremamente grande para conseguir abranger todas as fontes, tá vendo? No mercado, assim, né, nessa questão da extração e do garimpo, existem mais tecnologias hoje? O que tem? É possível uma sondagem prévia, uma análise da formação rochosa antes de começar uma extração? Ou ainda é aquela coisa assim, nossa, manual, achei, nossa, aqui deve ter isso? Como é que é? Existe um direcionamento, um planejamento, tipo assim, olha, eu vou falar super leigo aqui, imagino que com certeza as pessoas também são. Não, eu encontrei um granito aqui e esse granito, possivelmente nessa região,
possa ter uma formação de turmalina, um exemplo. Ou não, ou é realmente assim, olha, furamos aqui, achamos e agora vamos começar a escavar aqui, porque aqui pode ser rico nisso. Como é que funciona essa direção da extração? A sua domanda é extremamente pertinente, porque realmente sim, acabei de falar que nós estamos em este bacino pegmatítico, então esta área extremamente rica, mas infelizmente não existe um instrumento que determina a capacidade de achar as pedras preciosas. Ou seja, existe um estudo geológico, isso sim, como você estava perguntando, então existem estes mapeamentos geológicos, dá para nós, ou parte que faz esta parte de estudo, identificar os veios, ok? Então nós estamos procurando pedra, é igual fruto, não? No banano vamos achar banano e no melo vamos achar as melas. Mesma coisa, algum tipo de veios dão algum tipo de mercadoria de pedras diferente. Então, até o estudo geológico, até a sondagem para identificar o corpo, absolutamente sim. Existe a tecnologia e se aplica no dia de hoje. Qual é o grande problema, o grande desafio? Que pegmatita, então voltei no nome desta rocha mai, não? Das pedras, não existe uma tecnologia, não existe um estudo, não existe uma sondagem que determina se tem as pedras e a quantidade. Este é o motivo porque as grandes empresas, elas não investem neste tipo de extração. Não porque não existe um valor ou não existe um mercado mundial que compensa. É porque a margem de erro é extremamente alta. Então hoje você vai minerar diamante em um pipe, não, em um cono de kimberlite, aí você faz a sondagem, a formação ali é misturada dentro desta rocha mai que é kimberlite, então você pode avaliar que cada tonelada produz um calate de diamante, é um exemplo, ok? Então você, o geólogo que consegue fazer uma cubagem de cos'è que é a reserva da jacida. Em pegmatita, no veio que a gente, nos veios que a gente trabalha, então para turmalina, topázio, guamarina, como eu falei, não existe esta técnica. É aí que infelizmente trava a possibilidade de investir ou desenvolver mais. Como eu falei antes, a margem de erro é tão grande que é muito mais fácil perder que acertar na mineração. Isso transforma elas, né, em pedras mais valiosas, já que é mais difícil, é mais rara, então assim, não mais rara, mas muito rara, transforma isso em algo de valor? Você transforma isso em valor ou não? Sim, rara, mas também tem que ser bonita, porque além de ser difícil de encontrar as pedras, a maioria que encontra, elas não são de qualidade. É por esse motivo a pedra preciosa é preciosa, porque infelizmente ela é rara. O que está ajudando nos valores no dia de hoje são vários fatores. O mundo está evoluindo muito, tem muitas pessoas com mais riqueza, tem mais competência, mais conhecimento do ramo das pedras, e no setor de joia a gente já conhece, este é um setor milenário. O setor de coleção, onde eu estou mais focalizado, é um setor razoavelmente novo, de 40, 50 anos. Então estamos vendo uma fase, mais ainda nos últimos 10 anos, que os valores estão crescendo em forma exponencial, ou seja, está considerado agora nas pedras de alto nível como se fosse uma forma de investimento igual era o mundo das artes 80, 60, 50 anos atrás. Então estamos no começo de um crescimento de valores nas pedras de coleção de grande qualidade, estou dizendo que realmente é só no começo. Em 10 anos as coisas mudaram drasticamente, e ainda está subindo. Ah, que ótimo. Júlia, você tem alguma demanda maior, assim? Todo mundo fala assim, nossa, eu prefiro um anel de formatura, ou eu quero um brinco legal, ou as iniciais dos meus filhos. Existe uma demanda, assim, uma busca... Um noivado, né? Algo de presente de casamento. A demanda sempre é a partir daquilo de especial que a pessoa está vivendo. Eu tenho, às vezes, o mesmo cliente que me traz várias demandas ao longo do tempo. Então, assim, brinco de noiva, tem bastante, assim. Antes eu até tinha um projeto de desenvolver para aquela noiva e alugar. E todos que eu aluguei, elas compraram, porque elas queriam reviver aquele momento. Legal. E assim, noivado sempre, e hoje em dia, é o que eu falei, né, as joias atualizaram, então não é mais só o solitário de diamante. Hoje a gente consegue brincar com isso, colocar a personalidade da noiva, sabe? Então isso é muito legal. Já fiz anel de noivado com turmalina. E assim, fez todo sentido para aquela noiva. Então sempre a demanda, ela vem de acordo com um momento especial. Nascimento dos filhos, casamento, noivado.
ela está sempre ligada com aquele momento que as pessoas querem reviver de alguma e forma. guardar uma memória, né? Que aquilo vai guardar pro resto da vida. Exatamente. Então você vai olhar para aquela joia e você vai reviver aquele momento. Porque se perde na memória. Se a gente for parar para pensar, aí quando aquilo está no seu dia a dia, na sua mão, no seu pescoço, você consegue. E sempre que você lembra de alguma coisa, aí eu já volto para psicologia, a gente consegue reviver. Se você lembra de um momento feliz, você fica feliz. Se você lembra de um momento triste, você fica triste. Então, com isso, a gente consegue reviver aquilo que pode se perder com o tempo. Então, é uma forma de contar aquela história, sabe? Eu tenho joias de criança, que faz todo sentido, de joia personalizada, que tem o nome do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Lembra que usava muito dentinho de criança? Sim. Hoje a gente já consegue colocar dentro de um relicário e fazer sentido dentro da atualidade. Então, sempre, eu tenho às vezes a mesma cliente com demandas diferentes ao longo da vida. Ai, que legal. Mas agora uma coisa que eu ouvi de você é sobre a funcionalidade, porque eu tenho isso como uma premissa no meu trabalho. É claro que a estética é super importante, é claro que tem muito a ver com, igual a gente conversou aqui, desses outros valores, mas a funcionalidade para mim é muito importante. Eu vejo você, nossa, você usa luva, então não faz sentido você ter um anel alto, então porque ele não vai funcionar no seu dia a dia. E aí a gente precisa ir para tecnologia, fazer joias em fundição 3D, que são testadas. Então não dá pra gente fazer o meu cliente de cobaia gastando ouro, né? Porque a gente tem uma perda financeira ali, eu não posso arriscar quebrar uma paraíba, eu posso arriscar quebrar um topázio talvez, mas uma paraíba, uma água marinha com uma qualidade muito boa eu não posso arriscar. Então para isso a gente precisa de tecnologia e fazer essas joias de forma que elas funcionem. Então o relicário, ele precisa ser lindo, mas ele precisa abrir e fechar 50 vezes se precisar. A tarraxa do brinco, ela precisa entrar e sair se você quiser tirar da orelha e colocar todos os dias. Então a funcionalidade, ela está muito ligada à tecnologia, de como essa joia vai ser produzida. Então por isso que eu produzo uma fábrica de São Paulo, que é a mesma da Vivara, da Carla Morim, de grandes nomes, porque a gente sabe que são joias que vão funcionar. Então elas precisam estar bem cravadas, porque vai bater, vai encostar. Se for pulseira, principalmente porque a gente mexe muito o braço, olha, não vamos colocar uma corrente fininha no braço, não, vamos colocar no pescoço, porque vai arrebentar. Então a experiência traz isso, né? Ó, já fiz essa porta, viu que não deu certo, vamos fazer diferente. E o fato da gente utilizar a tecnologia a nosso favor. Então a gente está em um lugar que produz, né, em grande quantidade, que a gente sabe o que dá certo e o que não dá. Então eu consigo mostrar para o cliente isso no 3D, como que essa joia vai ficar, porque a gente está materializando algo que a gente não sabe ainda, né? Então, quando a gente mostra ali como que vai ficar e como que vai funcionar, é importante que funcione de fato. Até a aprovação, né, do cliente. Sim, isso é importante. Exatamente. Né? E Marco, esse mercado da coleção, aí eu vou entrar no que eu faço, porque eu já vi as suas, né? E a gente aplicou as suas no seu projeto e são realmente funcionais, são peças escultóricas, mas eu percebo assim que elas têm ali uma relação com a arquitetura, né? Então não é simplesmente eu achei que uma pedra bonita e eu vou pegar e eu vou tê-la, porque eu não sei nem aonde eu vou colocar. Agora nessa última proposta que a gente fez uma estante tão deslumbrante, né, com iluminação, para receber as suas pedras de coleção também. Eu tenho duas perguntas para te fazer. Primeiro, assim, o que leva você, que tem acesso a tudo, a todas essas, fazer as suas próprias escolhas, né? Qual que é o seu partido ali para fazer, não, isso aqui me interessa. E daquilo que você leva para o externo, para o exterior, e que você tem essa comunicação, você vê que as pessoas têm a mesma preocupação? Tipo assim, aonde que eu vou inserir? Já existe um lugar para aquilo? Ou você vê que as pessoas às vezes criam lugares em função da pedra? Outra sua domanda pertinente. Tanto é que posso te falar que o tamanho de pedra varia muito em termos de venda, dependendo do cliente. Vou dar um exemplo. Eu posso ter um cliente extremamente rico, que mora em Manhattan, nunca vai comprar muitas pedras grandes. Por quê? Porque o espaço é limitado. Então ele tem um flat, tem um apartamento maravilhoso, mas pode ser o quê? 150 metros, 200 metros quadrados. Então não vai ser disposto a sacrificar metade do apartamento para estas pedras, tá vendo? Aí já você tem um cliente chinês, onde eles gostam demais desta megalomania, não? de construções gigantes, eles gostam desta entrada com as portas absurdas, estas salas grandonas. Então eles querem estas pedras gigantes para ostentar a riqueza, ou acredito também em termo cultural, faz parte dele, não? Esta unicidade devido ao tamanho.
Então a escolha é muito, sabe, depende muito, exatamente, é muito heterogênea, depende do tipo de casa, do tipo de mentalidade também das pessoas. No meu caso, a escolha, por exemplo, quella que nós vamos colocar no projeto maravilhoso que você fez, acho que é devido em parte também à cultura que acquisi com as pedras. Então, às vezes tem uma mina que eu trabalhei e me deu muita dificuldade, às vezes tem uma pedra especial que seja de grande qualidade que eu quero guardar justamente porque é tão difícil. Foi tão difícil que fora de ser bonita é uma coisa que me deu muito trabalho para conservar. Então isto ajuda muito, as emoções que uma pedra pode te dar, não? E eu gosto, é muita coisa. Tem foto dessa pedra no projeto? A gente faz um 3D, eu não consegui reproduzir, a gente tem ali no 3D algo próximo que a gente não consegue reproduzir, a gente não acha com blocos na internet que a gente utiliza para fazer o 3D não, algo eu falo parecido. O Marco, tem foto? Tem. Quero ver. É deslumbrante, deslumbrante, assim. Na verdade, tem uma que eu gosto muito, que a própria pedra mesmo, ela tem formatos geométricos, são cubos, assim, né? São retângulos altos, assim, eu acho maravilhoso, que são lanternas, né? Isso aqui elas são translúcidas, eu acho lindíssimo. E assim, aí tem um olhar mais ali da mão do homem, que é uma coisa que eu adoro. Por exemplo, a Isabela é da natureza. A Isabela gosta da mão de Deus. É claro que eu também gosto da mão de Deus. Mas assim, a Isabela gosta disso, da natureza, dessas coisas. Eu gosto demais da natureza, mas através da perspectiva do homem. Então, eu gosto muito de, por exemplo, isso aqui. É uma pedra. E olha o que foi feito dela. Então teve a mão do homem aqui, em algo natural, foi Deus que criou cada poro. Ele não vai estar repetido, mas teve a mão do homem aqui, sabe? Eu gosto muito disso, assim. Então aqui a gente tem um porta-guardanapo que pegou uma pedra natural e tem ali o trabalho da mão do homem. Mas, e aí essa é o que eu mais gosto da sua casa, porque ela tem isso, porque tem ali uma pedra natural, mas ela também tem a função, ela também é uma lanterna e etc e tal. Mas tem deslumbrantes. E no meu projeto ele me perguntou assim, você vai colocar uma obra de arte aqui? Eu falei, claro que não, vou colocar uma pedra. Acho que a gente podia aproveitar essa risada e pedir pra você ver a entrada, né? Marco, a gente estava conversando, né, a respeito desse interesse das pessoas nos últimos 50 anos, mais ou menos, por essa questão de colecionar as pedras. Você atribui isso ao quê? Mas, na realidade, o que deixa nós apreciar as coisas, fora da boniteza, que é uma coisa que, às vezes, o nosso cérebro, ele compreende, é a cultura, o conhecimento. Então nós temos o exemplo do mundo das artes. Os papas, 1000 anos atrás, eles já comissionavam as artes. As famílias Médici de Firenze já comissionavam as artes. Então, culturalmente, tudo nós sabemos que uma pintura de Leonardo da Vinci ou uma escultura do Michelangelo vale muito, é uma coisa maravilhosa. No ramo das pedras, das coleções, é um tipo de setor, vamos definir assim, que nos últimos 40, 50 anos que pegou forma, foi desenvolvendo. E nos últimos 10 anos, onde realmente está começando a envolver sempre mais pessoas de nível também muito alto, e devido a isso, o mercado está crescendo. Então, como eu falei antes, está crescendo ainda, vai crescer muito, porque ainda falta muito conhecimento deste setor, que é um setor fantástico, é um setor onde você pode encontrar pedras que são verdadeiras obras de arte da natureza, obras de arte de Deus, não? E vocês vão ver, vai crescer em forma incrível este setor. Júlia, eu vejo assim, no seu mundo, no seu universo, a estética está ali, né? Então é questão das joias, do design, de entender todas essas questões, e você é casada com um cirurgião plástico, né? Que também, apesar da questão da saúde, dessas coisas, mas tem uma questão estética ali por trás. Como é que eu convivo disso? Como é que é o olhar sobre isso? Mas eu conheço vocês nos bastidores, eu sei do orgulho que você tem do trabalho dele, eu sei do orgulho que ele tem do seu trabalho. Conta mais um pouco pra gente. A gente consegue correlacionar isso com a pergunta anterior, né? Como é que traz beleza sem função? Como é que traz estética sem funcionalidade? Não tem como, anda junto. E o marido, trabalhando nessa área, assim? Eu já me cobrei muito, assim, mas eu sou bem natural. Eu gosto da beleza natural, né? Uhum. Então, muito do trabalho dele tá nessa linha, assim. Ele não é um cirurgião plástico que
entrega próteses muito grandes, resultados muito extraordinários, porque hoje, dentro, pelo menos, do que ele faz, às vezes as pessoas elas querem passar desapercebidas. E talvez a gente não quer uma super mama para poder chamar a atenção, às vezes a gente quer uma mama para não chamar a atenção. Então, por isso que eu falo que eu uso as minhas joias também. Porque eu não são joias para chamar a atenção, eu não estou ali vendendo pedras, mas porque aquilo faz sentido para mim. E a estética na cirurgia plástica, ela está muito ligada nisso também, né? Talvez a gente quer passar desapercebido. Então, eu acho que esse olhar ele precisa de mudar. Então, assim, ele consegue fazer uma lipo incrível, eu consigo buscar o resultado de uma lipo incrível natural, sem parecer que foi operado. Então, isso é muito legal. Muito demais. Marco, de tudo assim que a gente conversou, que a gente bateu papo, é um super universo. Mas o que mantém, assim, você falou assim, porque eu era apaixonado lá atrás, lá na minha adolescência, eu já era apaixonado por questões de pedras e tudo. O que te mantém, assim, com esse calor, com essa força, com esse vigor? Paixão. Com essa paixão, que eu sei que você viaja, que você faz, você não para. As nossas reuniões são sempre muito intensas, porque a gente resolve tudo muito ali com intensidade, porque você tem 1000 outras coisas para fazer. O que te mantém com tanto vigor, assim, com tanta viagem, com tanta paixão pelo seu próprio negócio? A cosa bonita do mundo das pedras é porque é uma contínua scoperta. O ser humano ele é descobridor. Antigamente tinha que viajar, então Cristóvão Colombo veio descobrir as Américas e tudo. Hoje nós queremos descobrir o que existe embaixo do chão. Inclusive já tem pessoas que estão querendo ir para Marte, não? Então realmente o ser humano é descobridor. Então esta paixão nasce porque uma vez você acha uma pedra de coleção que tem esta forma, aí depois você vai para frente no trabalho na mina ou tem outro país que está produzindo e você encontra esta. Então você descobre algo que não existe em catálogo. Entende? Então o prazer sempre de pensar, caspita italiano, tá vendo? Vai nascer um outro tipo de pedra, vai descobrir um outro tipo de pedra que eu não conhecia, uma outra forma, uma outra cor. Isso aqui dá uma grande empolgação para continuar com o trabalho. Ai, que delícia! Maravilha. E você, Júlia? O que mantém essa paixão mesmo, esse amor nos seus olhos, assim, Esse brilho, quando você fala da história, brilha. Eu venho da psicologia. E durante 10 anos eu fiquei ouvindo histórias. Então, joia personalizada para mim é uma forma de contar histórias. Então, é uma forma de perpetuar ali, sabe, João? Essa história. Então, eu acho que faz muito sentido para mim. E faz muito sentido de onde eu vim, faz muito sentido da minha história. Então, e naquilo que eu acredito, naquilo que eu acho bonito, eu gosto da beleza natural, cheia de defeitos. E a gente acaba reproduzindo aquilo que a gente é. Né? É verdade. Então, assim, não buscar a perfeição, a gente conseguir entregar ali o melhor daquela pedra, sabe? Daquela joia, e aquilo fazer sentido para os outros, que eu acho que a nossa vida é isso, né? Verdade. Como que a gente toca a vida das pessoas, como que a gente pode melhorar a vida da pessoa de alguma forma. Então, a gente vai buscando os nossos recursos, né? De alguma forma, fazer e diferença. é realmente muito gratificante. que É maravilha. verdade. Gente, nós queremos agradecer vocês aqui, esse papo tão rico e tão precioso, né? Nós estamos falando de preciosidade, porque assim, vocês são realmente pra gente muito caros, e no sentido literal da palavra, né? Porque assim, a nossa amizade, a relação que a gente tem construído, não só no escritório, né? Mas nos nossos bate-papos, nos conselhos, nas ajudas mútuas. Então a gente agradece demais. Muito obrigado por ter aceitado assim, o convite de estar aqui e também da gente ter esse papo tão gostoso. Muito obrigado.